Bom, eu estou ainda nesse mesmo sentimento, né, de virada de ano, e por isso eu trouxe mais uma mensagem que fala um pouco sobre isso, sobre a virada de ano. O título da mensagem diz assim: é tempo de renovar, através da fé, da força e do amor. Amém? Vamos ver se eu vou conseguir controlar daqui. Deixa eu ver. Mudou. Ô glória, um ano inteiro tentando, 2025 começa a ser diferente. Vamos ver se vai ter o fim, não. Aqui, nós temos aqui uma palavra sobre a ressurreição de Jesus. Por que eu trouxe essa mensagem? Está dizendo assim, João 2, versículo 22. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de que Jesus havia dito. Vamos entender o seguinte, vamos pensar naquela cena, se coloca naquela cena. Jesus está sendo crucificado. Imagina você um discípulo dele, você não sabe nada que viria, mas você olha o seu mestre sendo chicoteado, esbofeteado, cuspiram na cara dele, colocaram cruz de espinhos. Aí você fala, poxa, eu seguia ele era tão poderoso, mas agora ele está sendo humilhado. E eles faziam aquilo para quê? Justamente que a humilhação servisse para que os discípulos desistissem de seguir Jesus. E aí eles foram humilhando. Você não é o rei? Vamos colocar um espinho, uma coroa de espinho na sua cabeça. A roupa deles, eles jogaram a sorte, diz que disputaram para ver quem ficava com a roupa. Não vai pensar, não, ele está morto. Porque ali, questão de tempo, ele vai estar morto. E os discípulos, de duas uma, ou eles fugiram muito para não ser pego, com medo de alguém reconhecer eles como discípulos, ou eles observaram de bastante longe aquela cena. Mas Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava morrendo. E a esperança que eles tinham da renovação, que aquelas palavras lindas e abençoadas de Jesus, estava morrendo junto. Eles estavam fraquejando. Pedro, que estava com Jesus, agora estava negando Jesus 3 vezes. Não, eu não sou discípulo não, eu não sou discípulo dele não. Tamanho era o medo, tamanho era o pavor. E a morte, até então, ninguém nunca tinha ressuscitado por si, né? Jesus havia ressuscitado 2 pessoas, mas ninguém tinha ressuscitado a si mesmo. Aí diz, agora como é que vai fazer? Ele vai morrer, ninguém vai ressuscitar ele, porque ele que tem o poder. E eles imaginavam a princípio que quando Jesus ia ser preso, eles falavam assim, Jesus, eu conheço, ele tem poder. Se alguém tentar prender ele, ele vai fazer assim, morra, todo mundo vai morrer. Era o que eles pensavam que ia acontecer. Mas Jesus não fez isso. Jesus não matou ninguém. Jesus aceitou. Ele se entregou. Sabe o que você tem uma bomba atômica nas mãos, mas não dá um tiro, não fazer nada. E fala assim, eu aceito, porque convém que seja assim. Mas o que eles não imaginavam era o que vinha 3 dias depois da crucificação. Naqueles pré-ressurreição, havia um ar de tristeza, de morte, de dor, de acabou. Não tem mais nada para nós não. Não vão falar nem que é discípulo, senão a gente vai morrer também. Era o fim. Mas no 3º dia, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Direito a música. O que acontece, gente? O que tinha acabado ressurge muito mais glorioso e forte. E eu falo, não, gente, ele é 10, ele é demais, ele não tem como. Morte não para ele, nada acaba ele, pode tentar matar. Quem vai poder fazer mal a esse homem que ressuscita no 3º dia? E a fé que estava morrendo, que estava acabando, essa fé nasce de novo e fala, eu vou até a morte com ele agora eu vou.
sei que Ele ressuscita. Se Ele quiser, Ele me ressuscita de novo. Quem vai me parar agora? Renovação. Aleluia. Irmãos, o ano começa, renova. Renovação. O que é renovar? Eu estava vendo o significado de palavra renovar. Tem dois significados. Quando você pega um móvel antigo, você restaura ele, você renovou. O que era estava caindo, quebrado, agora está arrumadinho, bonitinho, limpinho, ajeitadinho, como se fosse novo, né? Eu assisti um episódio de um programa que eu gostava de ver, que era sobre carros. Eles andavam assim naqueles ferro velho, procurando uns carros. Aí que eu falei assim, você pensava assim, não, ele vai pegar um carro mais ou menos e vai dar uma ajeitada. Gente, eles pegaram só o esqueleto, só a estrutura do carro. E eu falei assim, nossa, esse carro aqui é um carro assim, ele era bonito, ele era assim, assim no outro. Aí você fala, vamos ver o que ele vai fazer. E eles pegavam aquele carro e começavam a trabalhar naquele carro, colocavam tudo novo, voltava tudo, o que não tinha peça, eles faziam as peças. De repente aquele carro que estava morto, estava lá novo, bonitão, e o povo querendo comprar, porque só não tinha outro mais. Um carro restaurado, um carro renovado. Quem sabe é isso que Jesus quer de nós esse ano? Eu pergunto, você já chegou ao seu pico de espiritualidade? Você já chegou no seu máximo? Porque se não chegou, ainda tem mais campo para você crescer. Ainda tem mais a você aprender, mais a você viver. Eu ainda não cheguei no meu máximo, eu estou doido para chegar no meu máximo, eu quero estar mais. Eu nunca ressuscitei ninguém. Eu já fui usado pelo Senhor em algumas coisas. Às vezes até mesmo em cura. Mas eu sei que ainda tem muito. Sempre tem mais. Tem mais. É uma fonte inesgotável. Mais e mais. É bom orar em espírito, é bom orar em línguas. Mas eu ainda não fui ao céu. Não fui trasladado ainda. Quem sabe esse ano eu vou ser. Então um grande desafio está sendo lançado hoje no primeiro domingo desse ano. Busque mais. Vai além do que você já foi, porque tem espaço para você ir além. Amém? Quando você pensar que não existe mais algo extraordinário, aí o Senhor fala assim, você não viu nada, você não viu nada. Aleluias. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, sobre fé. O segundo versículo que eu vou ler para vocês aqui fala sobre fé. Quem está aparecendo, ele está passando. Tá. Olha que alegria. Já foi. Foi. Foi aí, né? Você está mudando. Volta para o 2. 4 não. Eu acho que vocês. Deixa eu ver. Não, é Gálatas 2, versículo 22. Vamos voltar. Mas, aí. Gálatas 2, versículo 20. 22 não, 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para mim, esse aqui é o nível mais elevado de um cristão. Quando ele não vive mais pensando em si, mas ele já absorveu tanto a espiritualidade, ele já está tão íntimo de Deus que ele fala assim, não é eu mais que vivo, agora é Cristo que vai viver. O que ele mandar fazer, eu faço. Se ele mandar eu ir, eu vou. Se ele mandar parar, eu paro. Se ele mandar eu prosseguir, eu vou. É você abdicar da própria vida. Ele fala assim, mas alguém vai perder a própria vida? Irmão, quando você entende o que te está reservado, essa vida é pequena, é medíocre. Porque o que você vai fazer nessa vida perto daquilo que virá a seguir? Tem muito mais. O Senhor tem muito mais para te oferecer. E eu digo mais, a sua vida mesmo, na terra terrena. Se você acha que está vivendo grandes coisas, experimenta o sobrenatural de Deus. Experimenta orar e as coisas acontecer.
o Senhor disse que tais coisas aconteceriam. Aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda dirá ao monte, passa daqui para acolá, e o monte passará. Aqueles que me amam farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. Então Deus tem promessas e palavras, e a palavra de Deus diz: aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Ele diz que tem mais para você, tome posse do mais do Senhor para você. Você pode mais. Olha que hoje nós estávamos conversando, eu falei uma coisa, depois eu até mudei a palavra em relação a isso. Eu falei, vou falar sobre isso hoje. Que diz assim, falando sobre fé, eu falei assim, olha, há quem tem fé, há quem vive a fé, e há quem vive pela fé. 3 coisas diferentes. Vou explicar. O que tem fé, se você sair daqui de porta em porta e bater, você acredita em Deus? Vocês acreditam em Jesus? Dificilmente alguém vai falar, não acredito não. 99% do mundo vai dizer que vai, né? Brasil é assim, porque nós somos um país cristão. Vai dizer, não, eu acredito. Aí você faz a segunda pergunta. E você vive a sua fé? Ou seja, você vai para a igreja, você ora, você faz aquilo que está escrito na palavra do Senhor como um verdadeiro cristão? Aí, meu filho, esse número vai cair assim. Então, acreditar, todo mundo diz que acredita. Mas quem vive a fé? Mas viver a fé ainda não é o máximo. Viver a fé, às vezes, muitas pessoas estão vivendo como quem vive apenas a religiosidade. O que é isso? Domingo eu costumo ir à igreja. Estou vivendo a minha religiosidade. Mas eles não estão vivendo para Cristo. Eu tenho a minha vida e a religiosidade me diz que eu tenho que ir à igreja. Então eu vou à igreja uma vez por semana e está tudo bem. No mais, muitos, aí você vai encontrar uma diferença muito grande. Tem pessoas que às vezes vão à igreja uma vez no mês, tem pessoas que às vezes faz alguma coisa em nome do Senhor, e a maioria das vezes não faz nada e não fala como crente, não vive a palavra de Deus, como tem também aqueles que vão, que praticam, que vivem a religiosidade. Então existe um nível bem diferente, porque pessoas estão em níveis espirituais diferentes. E a Bíblia mesmo cita que existem esses níveis espirituais. Diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, mas eis que fiquei adulto e as coisas de menino eu deixei para trás. Paulo dizia, tem pessoas que não estão preparadas para um alimento sólido, estão tomando sopinha, papinha de criança, porque quando vem uma palavra forte, elas não suportam. Se alguém te repreender no nome de Jesus e falar uma palavra dura para você, você precisa fazer isso. Às vezes algum fala assim, eu vou sair da igreja. Não suporto essa palavra. Não quero essa palavra na minha vida. Me ofendeu. Quando a palavra está advertindo, falando coisas duras, mas a verdade. Um irmão falando o seguinte, que foi numa pregação, e ele falou assim, se eu sentir hoje que a palavra é de Deus, eu vou fazer uma oferta muito grande, mas eu tenho que sentir que é de Deus. E aí o pastor começou a pregar e falou assim, você que está aí, olha o seu irmão e fala, você é filho de Deus. E aí ele falava, você é filho de Deus, tá, beleza. Aí depois ele falava assim, repete de novo, você que está aí, fala para o seu irmão com o coração, você é filho de Deus. E ele achou que muito repetitivo, eu falei, que palavra fraca. Você fica falando para os outros repetir, fala para os outros repetir. Aí depois falou assim, você está na hora do dízimo, você que não dizima, você é ladrão, porque você está roubando a Deus, ladrão. E o homem falou, eu não sou um ladrão não, eu não vou dar a minha oferta que eu ia dar também não. Ficou com raiva, não vou dar a oferta. Está me chamando de ladrão, quem que ele acha que é? E tudo que o homem falava, ele quase que saiu com menos fé do que entrou. Só que ele tinha ido com uns amigos, e os amigos, como a igreja estava muito cheia, era um pregador de fora e tal, e a igreja quando tem pregador assim de renome de fora, mal cabe as pessoas dentro da igreja, então eles não conseguiram se sentar juntos. Quando terminou o culto, ele foi falar com os irmãos, e aí, hein? Que palavra, hein? Aí o primeiro falou assim, chorando, eu precisava demais ouvir aquela palavra.
Eu estava me sentindo que estava excluído, mas ele falava, fala que Deus é seu Pai. Vai, repete o seu irmão. E ele repetia para mim, eu fui sentindo aquilo, foi entrando no meu coração. Hoje eu estou um novo homem. E o segundo, quando ele falou do dízimo, eu não estava dizimando, eu sou ladrão. E começou a chorar, eu sou ladrão. Quer dizer, 3 pessoas ouviram a palavra, 2 sentiram, mas a outra não sentiu nada. Porque existem níveis diferentes, a palavra toca diferente para cada um. Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. Porque naquela noite Deus quer falar com você, mas tem dia que não, Ele quer falar com outro irmão. Mas que o Senhor fale. E sabe o que é a conclusão que o Senhor falou? Ele chegou e falou assim: Senhor, a tua graça foi derramada, não pingou uma gota sobre mim. Todo mundo cheio da graça, e eu aqui seco, achando que está pior. Quando na verdade o Senhor estava falando com um, estava falando com o outro, estava derramando na vida de um, derramando na vida do outro, só não derramou na minha. Amém? Então é assim, o Senhor tem palavras para cada um de nós. Às vezes um pregador vem aqui, um pregador de fora, fala, um sai abençoado, outros falam, nossa, não gostei daquela mensagem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que fala de Deus, tudo que revela Deus, tudo que vem do Senhor é bom. Retém, porque é bom. Às vezes uns vão falar com mais eloquência, uns falam timidamente, outros são mais fala com muitos gritos, alguma coisa. Cada um tem seu estilo. E alguns captam com uns e outros captam com outros. Mas Deus fala de todas as formas, para que todos possam receber. Isso não é defeito, isso não é problema. Às vezes a pessoa prega de um jeito que eu não me adapto, mas não quer dizer que ele não esteja fazendo a vontade de Deus. E assim é cada um de nós. Deus fala com você de uma forma, e você expressa a sua religião, a sua fé, da maneira que você acha correta. Então, não vou aqui dizer para vocês, todo mundo tem que ser mais, tem que vir mais, tem que rezar mais, tem que orar mais, tem que fazer isso, tem que fazer mais. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua forma de expressar a sua religião. Eu vou dizer para vocês, faça o melhor que está no seu coração, e seja sincero. Seja sincero com Deus. Você vai orar, se você sente que precisa orar mais, ora mais. Se você sente que precisa mudar a maneira de falar, de expressar, porque você está magoando pessoas, pensa, reflita. Esse é o começo do ano. Eu estou falando de renovação, eu estou falando, vamos refletir. Vamos pegar e evoluir. Porque a evolução, o que é? Antigamente existia o celular Nokia, era um tijolão, você lembra daquilo? Pesava uns 3 quilos. Eu já ia falando assim, né? Mas o que aconteceu? A evolução veio e eles foram mudando, a bateria foi melhorando. Aí os últimos Nokia, você lembra uns Nokiazinho pequenininho? Pequenininho. A diferença deles para isso aqui é porque aquela bateria durava uma semana. E eles usavam aquele tijolão e durava um dia. O que aconteceu? Evoluiu, melhorou, aprimorou. Então, renovação é você pegar também aquilo que você fez e fazer melhor, e renovar, e superar, e evoluir. Evolua. Às vezes tem pessoas que não mudam as atitudes de antes. A gente costuma até brincar e falar assim: evolua, Pokémon. Muda de fase, muda para outra coisa, né? Então o menino entendeu, porque sabe Pokémon. Evolua. Os Pokémon eram os bichinhos que viravam, né? Evoluía e ficava maior. Então o que acontece? Nós podemos fazer mais. Podemos ser diferentes, podemos ser melhor. Seja a melhor versão de você mesmo no ano de 2025. E a renovação passa, em primeiro lugar, por uma meditação do que você fez, uma avaliação, e você começar a traçar metas para fazer melhor. Renove, seja mais, seja melhor, seja maior. E cada vez que você faz isso na sua vida espiritual, significa: esteja mais próximo de Deus. Porque a evolução nos leva para próximo de Deus. E quem está próximo de Deus? Aqueles que amam a mim, farão as obras que eu faço e ainda as farão maior. Aí vem o título da palavra.
é tempo de renovar através da fé, da força e o amor. A fé é você estar mais próximo de Deus, porque a minha fé me une a Deus. Quanto mais eu creio, quanto mais eu busco, mais eu quero. Então a fé é união em Cristo. Eu me unindo mais, me chegando mais a Deus. E essa fé, a consequência dessa fé, dessa minha união, é que o poder de Deus começa a fluir mais em mim. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais usado dele eu sou. Então a fé, ela acaba transformando em você poder. Aí você ora para cura, você faz coisas que você não faria mais. E quem sabe Deus tem milagres e poderes para nos derramar através da sua maior unidade com Ele. A unidade traz a força. A força é o poder. E para que força e poder? Para que unidade? Para você fazer aquilo que o Senhor te ensinou. Amar. Porque os 2 grandes mandamentos do Senhor Jesus disse, perguntaram para ele, quais são os grandes mandamentos que nós devemos viver? Ele não falou os 10, ele falou, olha, todos os mandamentos se completam em 2. Você fazendo 2 mandamentos, os outros você vai cumprir. Quais são os 2 mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Palavra, amar. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Porque os outros mandamentos que falam assim, honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, quem ama o próximo não faz tais coisas. Entenderam? Quem segue o segundo mandamento, ele vai cumprir os demais, se ele tem um amor real e verdadeiro pelo próximo. E Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. E eu não quero nada de ruim para os outros, porque eu também não quero para mim, se eu vou amar como eu amo a mim mesmo. Então, esses 2 mandamentos significam que quando você está unido com Deus, com o poder de Deus, você vai realizar mais obras de amor na vida do próximo. Amém? E essa é a evolução que o Senhor tem para você. Fé, força, poder. Fé, acreditar. Força, agir. E poder, aonde? Quando? Em quem? O seu objetivo maior, o próximo. Como você fazendo ao próximo, pode ter certeza, irmão, reflete para você. Tudo que você faz ao próximo, reflete para você. Eu vou ter uma historinha muito curtinha, bem facinha, vou contar ela rapidinho para vocês. Uma mãe queria ensinar para o filho o que é o mundo, como ele deveria se comportar no mundo, viver as verdades do mundo e ser bem sucedido. Aí ele pegou o filho e foi lá para o Grand Canyon, que é um buraco, assim, uma rachadura no meio da terra lá. E quando você entra lá dentro, quando você fala, tem eco. Que nem quando você fala também numa caverna. Então a palavra ecoa, porque ela sai batendo, o som sai batendo e sai ecoando. E aí ela disse assim, meu filho, eu vou te ensinar sobre a vida. A vida é como esse grande cânion. Dá um grito mais forte que fala assim, eu te odeio. Aí o menino gritou, eu te odeio. Aí ele saiu, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Agora grita bem forte, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A mãe diz, aquilo que você diz para o próximo, para o mundo, vai retornar para você. Se você diz eu te odeio, o ódio virá sobre você. Se você diz eu te amo, o amor virá sobre você. Então é muito simples, não é difícil de entender, difícil é praticar, mas para entender não é difícil, porque o nosso Senhor vem ensinar o que é bom. O Senhor vem ensinar o que é amor. A palavra do Senhor diz, aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer conhecer a Deus? Ama o próximo, porque o sentimento que você vai ter é o mesmo que Deus tem por você. Amor. Então ame as pessoas, faça o bem, faça boas ações, e quando você menos esperar, aquilo vai começar a refletir na sua vida. Alguém vai falar assim, olha, tem uma vaga melhor, chama fulana, ela é tão boazinha, eu gosto dela, ela me trata tão bem, vamos dar oportunidade para fulano. Mas aquele que é ranzinza, mal-humorado, que só faz coisas ruins, quando vê a oportunidade, fala, não põe fulano de chefe não, senão ele vai azedar todo o departamento aqui. Ninguém quer ele, não é? Então a vida te retorna aquilo que você entrega para ela. É assim. Terceiro, 2 Coríntios 12, versículo 9.
Diz assim: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei das minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Eita, pastor, como é que é isso? Poder de Deus na minha fraqueza. Irmãos, fraco é quando você não consegue fazer algo. A impossibilidade é a sua fraqueza, é onde você vai, é o seu limite. Bom, eu vou até aqui eu posso, porque eu consigo, eu sei, mas aqui, a partir desse momento, eu não dou conta mais. Digamos que alguém está lá com o seu carro está dando problema, nossa, eu preciso mais trocar o carro. Mas eu consigo ter esse carro, eu não tenho dinheiro para dar de entrada, para trocar, para ter um outro carro, um carro melhor. Então, o seu limite está naquilo que você pode fazer. Mas não se surpreenda se o Senhor entrar com uma provisão vinda de onde você não espera. Porque aonde você está fraco, Ele vai completar com o poder e a força que Ele tem por amor a você. Ele pode mais, Ele fará mais na sua vida. Creia e receberás. Abra seu coração para receber. Abra suas mãos e fale: eu creio, Senhor. Eu creio que aquilo que eu estou buscando, ainda que as minhas forças não dão conta, o Senhor vai completar. O Senhor vai fazer a diferença e eu vou receber. E eu creio nisso, Senhor. Porque o dia que você deixar de acreditar, o Senhor não poderá fazer nada. Porque o Senhor trabalha através da sua fé. A sua fé é o ingrediente que o Senhor precisa para realizar milagres e proezas grandiosas na sua vida. Porque a Bíblia diz: aquele que crê agrada a Deus. E se eu não creio e não vou agradar a Deus, e se eu não agrada a Deus, como é que Deus vai agir no meu favor? Mas enquanto eu estou crendo, enquanto eu estou acreditando no Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor faz os milagres. Mas interessante que duas coisas têm que ser ditas aqui. Primeiro, Deus pode e Deus agirá a seu respeito. Amém, glória a Deus. Mas não entre na mente do diabo, que o diabo tenta pela soberba. O que quer dizer? Lembra quando Jesus estava sendo tentado? Ele diz: joga-te daqui que os anjos irão te apanhar antes que você caia no céu. Isso é a soberba. Isso é uma história verídica, tá? Um japonês, crente fervoroso no Senhor, foi para o jardim zoológico. E ali no jardim zoológico tinha um lugar onde ficavam os leões. E ele pulou para dentro de lá para ficar junto com os leões. E os leões começaram a avançar nele, e o povo deu trabalho lá para salvar o japonês, vai morrer. Tiraram o japonês. E aí perguntaram: por que você fez isso, cara? Você estava querendo se matar? Eu falei: não, mas Daniel se jogou na cova dos leões e Deus acudiu. Eu queria mostrar que eu tinha fé, que Deus ia me acudir, não ia deixar os leões me comer. Só tinha uma diferença: Daniel não escolheu ser jogado na cova dos leões. Daniel não teve a soberba de tentar a Deus. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele tentou a Deus achando que ele era super-homem, porque ele tinha fé. Ele já tinha visto muitos milagres, muita coisa acontecer, mas ele não entendeu que Deus age quando você não pode agir. E quando você não tem mais esperança, Ele te acode e te ajuda. Mas Ele não é teu servo, não. Ele não é máquina para ser usado por você, não. Ele é quem diz o momento e a hora que vai agir. Porque a palavra do Senhor diz: eis que o Espírito Santo é como um vento veemente e impetuoso. O que isso quer dizer? O vento veemente significa que vem de uma vez. Impetuoso, porque ele vem forte. E ninguém sabe para onde ele vai. Completa dizendo: ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Significa que ninguém controla. Ninguém controla o Espírito Santo. Ninguém controla o poder de Deus. Porque se alguém controlasse o poder de Deus, Deus deixaria de ser Deus e passaria a ser servo. Aí ele passaria a ser servo de alguém. Então esse povo fala: pode vir que eu tenho muito poder, eu vou orar e vai tudo acontecer. Mentira! Não acredita nesses homens, não. Isso aí é enganador. Quando alguém começa a falar que tem poder demais, primeiro, que homem nenhum tem poder. Quem tem poder é Deus. Segundo, Deus usa o homem, ele pode usar a mim, como pode usar qualquer um de vocês aqui. Ninguém tem
autonomia sobre o poder de Deus para dizer, está comigo, mas não está com os outros. Ninguém tem direito de dizer essas coisas. Mas aquele que se humilha perante Deus, no momento de necessidade, Deus faz como fez com o próprio Daniel. Cala a boca dos leões. Leões com 3 dias de fome, joga uma carne fresca para eles. E ele diz, essa aqui não quer não. Essa é santa. Ela está santificada, tem alguma coisa nela, nós não podemos comer. Mas aquilo que você não consegue, se você honra a Deus, se você vive a palavra de Deus, entrega que Deus vai completar. Amém? Deus não move uma folha a seu favor se você pode mover. Porque aquilo que cabe a você fazer, faça. Senão você fica preguiçoso daqueles que falam assim, vai lá Deus, haja no meu respeito. Você faça o seu melhor. E quando a sua fraqueza vier, quando o seu poder for limitado pela sua condição, aí é a hora que Deus entra. E fala, agora eu vou completar. Agora está na hora de eu agir. Agora eu vou mostrar para ele que ele está diante de um Deus poderoso. Eu vou libertá-lo, eu vou salvá-lo, eu vou curá-lo, eu vou abençoá-lo, eu vou fazer na casa dele, eu vou fazer na vida dele, vou fazer o que for preciso. Mas ele não estará da mesma forma, porque ele confiou em mim. Ele me honrou agora comigo. Amém? 2 Tessalonicenses, esse foi 2 Coríntios, né? 2 Tessalonicenses 1. O descanso verdadeiro. 2 Tessalonicenses 1,7 diz assim: e a vós que sois atribulados, descansai conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com o anjo do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas ele diz que descansará. Descansar significa acabei a carreira, guardei a fé, né? Agora eu posso descansar, já não tem mais nada para mim fazer. Mas esse descanso vem quando o Senhor voltar. E quando o Senhor não volta? Não descansa. Não é hora de parar. Marcha, continua, haja, persista. E qual é a missão que Deus nos deu? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eis que eu vou para junto do Pai. E vós serão a luz do mundo. Nós somos luz do mundo. É a missão de Jesus. Cada um de nós tem uma missão. Quando Deus falava no Velho Testamento, ele usava profetas. No Novo Testamento, ele usava Jesus. E agora, na Nova Aliança, ele usa os servos dele para fazer a obra dele. Eu e você somos os porta-voz da palavra de Deus. O Senhor nos usará tanto para manifestar o seu poder, como também para manifestar o seu ensino. Nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar, nós precisamos falar da palavra de Deus. Então essa é a nossa missão. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês não percam o foco. O meu alvo é Cristo. E como é que eu atinjo Cristo? Amando o meu irmão e fazendo pelo próximo. Amém? Então, se eu tenho um alvo, significa que eu tenho o ano de 2025, se eu quero crescer, eu tenho que projetar no meu alvo. O meu alvo é fazer a vontade daquele que me amou e que se entregou a si mesmo por amor a mim. E ao fazer isso, eu tenho que fazer no próximo. Porque fazendo ao próximo, eu faço a Deus. Porque eu sou luz. Aquele que está ao meu lado está nas trevas se não conhece a Cristo. Mas quando eu ajo no amor de Cristo, eu passo a ser referência, a guiá-lo, pego pela mão e conduzo. Eu vou conduzir meu pai, minha família, meus irmãos, meus amigos a Cristo, porque essa é a minha missão. E fazendo isso, eu cresço. Aí eu vou para o primeiro ponto que diz assim: mais próximo de Cristo eu estou, mais poder eu estou, mais a glória de Deus vai começar a agir através de mim, entendeu? Volta tudo para o princípio, quando eu estou agindo na conformidade da vontade do Senhor. Basta eu agir em conformidade e Ele manifesta
para me apoiar e me dar a força que eu preciso. Amém? E para encerrar, Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisa presente, nem futura, nem potestade, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Permaneça no Senhor. A mensagem final dessa palavra é: Ele ressuscitou, Ele mostrou, Ele revelou a sua glória. Nada pode o impedir. Se firme a Ele. Esteja nele, para que a sua vida também seja glorificada, coisas boas aconteçam e que você viva o melhor da sua espiritualidade. E quando você estiver assim, seus olhos se abrirão, como o próprio Paulo teve a visão aberta e caiu as escamas dos olhos. Aí ele pôde contemplar e ver o que ele deveria fazer para agradar a Deus. E quando ele assim fez, ele escreveu as cartas que hoje nós estudamos: 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Efésios, as cartas 12. E a fé daquele homem hoje é o pilar de conhecimento da nossa fé. Vocês entenderam isso? A fé daquele homem, as palavras que ele deixou, o que ele ensinou, é o que está escrito a boa parte do Novo Testamento, tirando os evangelhos e mais um livro que é de Romanos. Acho que é isso, né? Acho que é só Romanos. Não, Tiago também escreveu. Tiago, irmão de Jesus, escreveu o Novo Testamento. O resto foram palavras de Paulo para nós. Um homem que antes perseguia cristão, mas que teve as escamas tiradas dos olhos, e ele enxergou Cristo. E aí ele pôde perceber qual era a vontade de Deus. E começou a falar, a escrever cartas, e tudo isso nos fortifica até hoje, à luz de um homem que brilhou depois da vinda de Jesus. Vou repetir. A luz de um homem depois da vinda de Jesus nos ilumina até os dias atuais. Porque ele era a luz. Ele ensinou, ele fortaleceu as igrejas. E ele fez com que o Cristo, o Evangelho, fosse levado adiante até os dias atuais. E Deus usou um homem. Agora está na hora de você dizer: Deus, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Fala com a minha boca. Usa meus braços. Que eu possa, meu querer seja o teu querer. Que eu possa agir como o Senhor deseja que eu haja. Porque tudo que o Senhor quer é bom. O Senhor não tem palavra ruim. Deus não quer te fazer boneco. Deus não quer te fazer escravo. Isso é coisa do homem, do mundo. O homem consegue escravizar outro homem. Mas Deus te liberta e te diz: acredite, tem algo muito maior que vai vir a seguir. Deixa eu te conduzir. Me deixa te levar. Porque entregar a vida a Cristo não é você mais fazer, é Ele fazer através de você. E esse é o terceiro nível da fé. Não é eu viver mais a espiritualidade, é eu viver o que Cristo quer que eu viva. Esse é o ponto mais alto. Esse é o objetivo que nós temos que ir. Servir a Cristo, mas viver conforme Ele determinar. Assim nós seremos maiores. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês essa noite. Que Deus abençoe a todos e que tenham um ótimo 2025. Palmas para Jesus!